Gente boa, boa noite. Mais uma vez estamos juntos, unidos, na presença do Senhor. Nessa noite de quarta-feira, não estamos reunidos presencialmente, mas mais uma vez estaremos reunidos pela live, em oração. Na verdade, no local que se chama oração, né? Existe a igreja do Ed que ele fala isso. É o local que se chama oração. Então, de antemão, para iniciarmos o nosso bate-papo nessa quarta-feira, enquanto as pessoas vão chegando, enquanto vocês vão compartilhando aí, eu queria convidar vocês nesse momento a iniciar esse momento com oração. E eu queria convidar você a orar comigo, tá bom? Soberano Pai, maravilhoso Deus, nessa noite, Pai amado, damos graças pelo que o Senhor é, damos graças pelo Teu amor que nos alcançou. Sabemos, Senhor, que não somos merecedores de nada que provém do Senhor. Somos, Pai amado, amados de Ti, o Senhor nos ama, o Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá cada vez mais condições de continuar nessa caminhada, ainda com todos os empecilhos, sabendo que o maior exemplo está no Senhor, sabendo que tudo que precisamos está no Senhor. E em Ti, Pai amado, nesse momento, damos graças, em Ti nos regozijamos nessa noite, em Ti glorificamos, Pai, em Ti somos gratos e sabemos que somos vencedores segundo a Tua palavra. Muito obrigado por esse momento. Eu entrego de antemão a todos aqueles que estão conosco, aqueles que estarão, aquelas mensagens de convite que chegarão aos telefones, e nos una, Pai amado, espiritualmente nessa noite, em nome de Jesus. O texto que eu queria ler com vocês hoje, ele é um texto que está em Mateus 10, e especificamente eu queria trabalhar com vocês o texto de Mateus 10 e o verso é o verso de número 7. E diz o seguinte: e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. E nós vivemos um momento onde talvez tenhamos esquecido o que é chegar ao reino dos céus. Hoje, talvez de alguma forma, não consigamos lembrar o que é chegar do reino dos céus. Muitas pessoas esperam esse reino chegar futuramente, outras pessoas já desistiram, outras pessoas vão à igreja, saem da igreja, permanecem na igreja, vivem na igreja, confessam na igreja, mas não sabem o que é ser igreja e também não sabem o que esperam. Talvez ache que a vida religiosa ou a vida com Jesus seja uma vida de mera religiosidade, onde vamos ao culto e talvez tenhamos uma autoajuda lá à medida que nós oramos, que nós buscamos, que nós cremos na palavra. E de alguma forma isso também não é verdade. Quanto mais oramos, já foi comprovado psicologicamente, estudos sobre isso, e diz que a oração ela nos faz ter mais paz, ela faz o nosso cérebro funcionar melhor, assim como aquela ideia do pensamento positivo. Não que eu tenha essa ideia de que se pensarmos muito irá acontecer. Não é isso que eu quero dizer para você nessa noite, não. O que eu quero dizer para você é que isso também faz parte da nossa espiritualidade. E quanto mais também pensamos de uma maneira a colocar empecilhos diante do caminho, também teremos dificuldades para pensar nas soluções para resolver essas situações. Então eu queria convidar você nessa noite para enxergar talvez o nosso mundo, ou talvez o Evangelho, segundo o que a palavra fala. E eu também confesso a você que é muito difícil fazer isso. Eu confesso a você que crer na palavra é um exercício diário, que permanecer diante do Senhor é um exercício diário, que estar diante de Cristo, na presença do Senhor, é um exercício diário, e tudo que está à nossa volta, muitas vezes, tenta nos convencer de que isso tudo é um barco furado, que o Evangelho está fadado ao fracasso e que a nossa caminhada cristã, ela simplesmente não existe, ou se ela existe de uma maneira muito utópica para aqueles loucos que de alguma forma não estudaram, estão presos na religião, e a religião é o ópio do povo, e com esse medo eu consigo escravizar o povo, e com esse medo eu consigo fazer com que as pessoas dizimem, com que as pessoas ofertem, com uma promessa, com uma pretensa de que no futuro ela será abençoada por um Deus. Não é isso que eu quero falar nessa noite. Não é isso. Eu quero convidar você nessa noite a pensar de um modo diferente. Eu quero convidar você nessa noite para dizer que esse Deus que nós cremos é um Deus verdadeiro, é um Deus real, é um Deus que se preocupa comigo e com você,
é um Deus que está atento à nossa necessidade. A palavra diz que ele sonda os corações, ele está atento ao coração. A palavra é apta para discernir as intenções do coração. Então as intenções do nosso coração dizem muito sobre mim e sobre você. E se eu perguntar nessa noite, qual é a intenção do seu coração? Geralmente os nossos desígnios são maus. Aquilo que temos para passar ou que temos para dar de alguma forma é ruim. Dificilmente temos a natureza ruim. E é isso que eu quero dizer para você. Temos uma natureza perversa. Naturalmente somos egoístas e nós precisamos de alguma forma fazer isso convergir com a palavra. E essa palavra foi o que eu disse no domingo. Precisamos de mortificar o que nós somos para que assim sobressaia o que Cristo quer que nós sejamos. E Cristo quer que nós sejamos a sua imagem e a sua semelhança. Então, a palavra disse no verso 7 o seguinte: indo, pregai, é chegado o reino de Deus. É chegado esse reino. E aí, eu lendo um livro há uns anos atrás, e esse livro fala a conspiração divina. É a temática do livro, a conspiração divina de Dallas Willard. Eu demorei muito a conseguir esse livro. E ele diz o seguinte, nessa parte do livro, ele fala o seguinte: o Evangelho, ele é uma novidade que nós precisamos de nos adaptar. É uma novidade que você e eu precisamos de aprender a lidar com isso. E qual é a ideia disso? Ele fala como se o Evangelho fosse como se fosse a energia elétrica que chega a uma cidade. E na medida que essa energia elétrica chega à cidade, as pessoas elas precisam de se adaptar a uma nova realidade. As pessoas precisam agora, com a chegada dessa energia, se adaptar a um novo mundo. E esse novo mundo, obviamente, que hoje nós nos adaptamos à tecnologia, à internet, à iluminação, nos adaptamos à máquina de lavar, à televisão, a nos comunicarmos de uma maneira breve, como antigamente tínhamos a carta. E na Grécia as pessoas iam correndo enviar mensagem, daí veio a ideia da maratona. Então, estamos adaptados. E a energia elétrica, quando ela chega na cidade, ela precisa de que as pessoas se adaptem a ela. Ela precisa que as pessoas, na verdade, ela não precisa de nada, né? Me perdoem a colocação. Na verdade, quem precisa de se adaptar são as pessoas. As pessoas agora precisam de ter uma nova realidade, uma nova perspectiva com esse benefício da energia elétrica. Assim é a nossa realidade com o benefício da palavra de Deus. O benefício chegou a nós. A palavra de Deus chegou a nós. E a palavra diz: o reino é chegado. Chegou diante de mim e de você. Uma nova realidade que traz uma nova perspectiva, uma nova realidade que com isso traz um conjunto de realidades diversas, um conjunto de realidades que nem sempre são realidades que nós esperamos nesse momento, mas uma realidade também ligada ao porvir, ligada à eternidade, e nós precisamos de nos adaptar a isso também. Como é esperar algo que a palavra diz que existe, mas que nós nunca vimos? Como é esperar algo que está além da nossa compreensão e que Cristo disse assim, ó, eu vou e vou preparar morada para vocês, e vocês irão comigo para lá. Ó, eu estou convidando vocês, o reino de Deus é chegado. Agora, depois desse reino terreno aqui, depois desse corpo mortal, você vai para lá comigo. Depois da sua morte, na verdade não. Aqueles nem experimentarão a morte. A palavra também diz isso e a gente fica uma coisa assim meio, será que é verdade tudo isso que a palavra diz? Será que eu não vou morrer? Será que a vida eterna já iniciou? Oh, mas eu sou finito. E a palavra fala sobre morte, sobre ressurreição, e as pessoas morrem. E aí nós olhamos para trás e falamos assim, mas Cristo ressuscitou? E aí fica um monte de ideias assim, que essas ideias vão gerando um monte de dúvidas no coração das pessoas. E eu acho até que faz algum sentido no fim das contas. No fim das contas, essas dúvidas, elas nos impulsionam a caminhar com mais fidelidade. Porque nós buscamos a Deus, e quanto mais buscamos a Deus, nós nos batemos em um muro e... Opa, é verdade, a palavra tinha razão. E andamos mais um pouquinho e batemos em outro muro e a palavra de Deus tinha razão. E caminhamos mais um pouco e a palavra de Deus tinha razão.
E quanto mais experiências temos com o Senhor, mais chegamos à conclusão de que a palavra de Deus tinha razão. E aí nós somos convencidos a cada novo dia, no nosso coração, de que o Senhor é o único caminho, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que não há ninguém que chegue ao Pai senão por Ele. E aí nós voltamos àqueles pensamentos de antes. E aí, onde é que entra a nossa oração nessa história? Onde entra nós pensarmos com otimismo? Eu conversava com um amigo essa semana e ele falava que ele leu um estudo que falava sobre isso, que existem certos bloqueios que acontecem na nossa mente quando nós passamos a enxergar somente o problema. Porque nós precisamos de pensar, segundo o autor, em resolver esse problema. Pensar na resolução desse problema. E quando nós focamos só no problema, nós evitamos, ou o nosso cérebro cria alguns mecanismos onde aquilo que era muito simples de ser solucionado, nós potencializamos tanto de uma maneira negativa que nós não conseguimos perceber a simplicidade do problema. E eu queria convidar você nessa noite a pensar de uma maneira a resolver o problema. E que problema que você tem hoje, eu não sei. Eu não sei. Mas eu sei que todos nós temos motivos para orar ao Senhor. Eu sei que todos nós temos muitos motivos para nessa caminhada continuar crendo no Senhor, para nessa caminhada continuar buscando ao Senhor. E se nós dobrarmos o nosso joelho e começarmos a citar tudo aquilo que nós gostaríamos que Deus fizesse, e seria uma noite inteira aí, muito longa, por sinal. Mas eu queria convidar você nessa noite a pegar isso e transformar isso num mix e enxergar as possibilidades que o Senhor tem para fazer em mim e na sua vida. Na minha e na sua vida. Eu queria que você enxergasse além. Muitas pessoas hoje têm problemas. Hoje tem um amigo, esse amigo ele foi demitido hoje. E nós conversávamos, e ao mesmo tempo que nos sentimos aliviados de alguma forma pelo desconforto que às vezes determinados trabalhos nos trazem, mas aí veio o peso da família, veio o peso do que será do amanhã, e de alguma forma nós pensamos isso. E a palavra de Deus ela nos convida a lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. E isso é tirar o reino pessoal que há em mim e em você. É chegado o reino do Senhor. Eu já preguei isso na igreja e estou pregando isso mais uma vez aqui. É chegado o reino. E nós precisamos de dar esse controle desse reinado a quem é de direito. Porque nós coroamos a Cristo. Existe um louvor que fala, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Mas coroamos de verdade? Coroamos mesmo? Então por que continuamos a querer a chave do reinado? Por que continuamos a contender com o rei? Olha, imaginem isso. O rei foi posto e nós, você e eu, colocamos esse rei, estabelecemos esse rei, abaixamos a nossa cabeça e falamos assim, nos submetemos ao teu reinado e queremos o Senhor como rei. Só que isso até que os nossos confrontos, os nossos conflitos não vão de encontro com o seu. Porque no momento em que o meu interesse convergir com o interesse do rei, não serve mais. Ou no momento em que o meu interesse, eu tiver uma perspectiva muito além daquilo e o rei pensar de modo diferente, e o rei acha melhor fazer dessa forma, porque o rei conhece melhor a economia local, o rei conhece melhor o dia do amanhã, nós falamos, não, eu quero que seja feito do meu jeito. Esse é o Deus. Nós queremos muitas vezes que seja feito do nosso jeito. Com certeza você, e eu também, obviamente, eu queria que muitas coisas fossem do meu jeito. Só que eu entendi que existe um rei superior a tudo isso, um rei que vai além de toda a compreensão, um rei que nós não conseguimos alcançar a métrica da sua mente. Não conseguimos alcançar isso. Quem alcançou esse pensamento? O que sabemos de Deus é dado por Ele. Quem sondou o coração de Deus? Ninguém. Esse é o rei. E aí pegamos esse rei, de alguma forma, fomos aceitos por esse rei, e esse rei foi coroado, esse rei está num trono, e nós o adoramos, bendizemos o seu nome, oramos a ele, Pai bendito, soberano Deus, maravilhoso Pai, seja feita a tua vontade, até que a sua vontade não
venha a convergir com a minha. Porque quando isso acontecer, eu vou chorar, eu vou gritar, eu vou reclamar, eu vou deixar de crer, eu vou me desesperar, porque na verdade eu não acredito. Não acredito em Deus. O que eu acredito é no Deus que está sempre a fim de satisfazer a minha necessidade. E quando esse Deus não fizer isso, aí não funciona, não é o real sentido daquilo que eu aprendi com aquele certo pregador que vive postando vídeo na internet falando besteira. Então, eu convido você a um pensamento real. Existe um Deus que tem se preocupado comigo e com você. Existe um Deus todo-poderoso que sonda os nossos corações. E esse mesmo Deus que sonda os corações, ele diz o seguinte: é chegado o reino dos céus. Ele chegou para mim, ele chegou para o Vladimir, ele chegou para os irmãos, ele chegou para o Pedrinho, ele chegou para minha esposa. É chegado, ele chegou, e agora que ele chegou, ele domina. Agora que ele chegou, ele reina. Agora que ele chegou, ele tem o controle. E ele tem o controle. Então, em nome de Jesus, creia nesse Deus. Creia nesse Deus. Eu tenho andado, tenho conversado, temos visto pessoas desesperadas. Pessoas que parecem até que esqueceram que existe um Deus que tem zelado por elas. Esqueceram que esse mesmo Deus é o dono da vida, esse mesmo Deus é o dono da cura. Esse mesmo Deus, ele está muito preocupado com você e ele tem sarado você, ele tem sarado a igreja, ele tem cuidado da igreja. A igreja está fechada. Nossa igreja está fechada há um mês. O Senhor tem suprido a necessidade da igreja. Quando eu falo a necessidade da igreja, eu não falo somente a necessidade espiritual, não. Não falo somente a necessidade da oração, não. Eu falo da necessidade econômica. As contas estão sendo pagas. Por quê? Porque o Senhor está suprindo. Fizemos uma compra. E essa compra houve um gasto de R$5.500 no total das cadeiras. O Senhor está suprindo, está em dia. Então, eu convido você a acreditar nesse Deus de vitória, nesse Deus de milagre, nesse Deus que nunca para de trabalhar, nesse Deus que é e que era e continuará a ser, nesse Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e tudo que nele há, mas todas as circunstâncias mostram o contrário. Não importa. Não importa. Não importa o que a circunstância mostre. Não importa o que está à nossa volta. Lembre do que falamos domingo, é fumaça. É para distrair, é para tirar o nosso foco do que realmente importa. Nosso foco importa em estar orando, é estar buscando a face do Senhor, é dia após dia crer no Senhor, é acreditar de que Ele tem sustentado a sua igreja, que Ele tem sustentado o seu povo, que Ele continuará a sustentar e que Ele sabe o dia da manhã e nós não. E como será o amanhã não importa. Cada dia basta o seu mal e hoje glorificamos ao Senhor pelo mal de hoje. E amanhã? Amanhã o Senhor sabe. Eu não sei nem se estarei vivo. Por que me preocuparei com o dia da manhã? Não importa. Não importa. A palavra diz que nós fazemos planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. A Bíblia fala que é importante que você e eu façamos planos, mas a resposta vem da mão do Senhor. A palavra fala muitas outras coisas, mas parece que nesse momento, no momento onde a nossa opinião, ou o nosso desejo, ou os nossos sentimentos convergem com as situações atuais, desesperamos, esquecemos tudo que Deus já fez. Parece que esquecemos tudo aquilo que Deus pode fazer. Aonde está o Deus? No mesmo lugar que sempre esteve. No nosso coração. Em todo o lugar, no universo, nos céus, na terra. É o Deus que preenche toda a casa, aonde a fumaça preenche toda a casa. Quando você não lembrar de Deus, você inspire, encha o seu pulmão de ar e lembre de Deus, e lembre que Ele soprou. E Ele não soprou o ar na sua vida simplesmente para que você viva e sucumba, não. Mas sim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. E Satanás quer roubar e destruir e nos matar. E engana-se quem pensa que isso é apenas fisicamente.
Satanás, ele pode roubar a nossa comunhão, ele pode nos matar espiritualmente, ele pode fazer uma algazarra, em volta de nós, no nosso ambiente, simplesmente para nos afastar do que realmente importa, para nos afastar do que realmente interessa. E eu quero convidar você a atentar no que importa. O que importa é a sua vida estar alicerçada nessa rocha fiel. O que importa é que a sua vida esteja cada vez mais próxima do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador dos céus e da terra, daquele que tudo pode, daquele que nada foge ao seu controle, daquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Esse é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus de aliança. É o Deus, gente. Gente, ele é o Deus. O Heitor fala assim, pai, o Deus. E às vezes eu falo assim, parece que o Deus está muito distante, né? Ele dá essa impressão, que ele fala assim, o Deus criou tudo. Eu falo assim, criou, filho. O Deus é muito forte. Eu falo assim, é muito forte. Então, o Deus, olha o peso que essa palavra tem. Antes de Jesus, nada existia. Tudo foi feito por intermédio dele. E nós nos desesperamos porque a doença bateu a porta. Aí você vai falar assim, mas a doença não chegou na sua casa. Amém. Quando chegar, eu vou tentar usar essa palavra a meu favor também. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter dificuldades, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos de vencer essas dificuldades porque Cristo venceu. O que eu estou dizendo é que nós precisamos de caminhar com esperança nesse Deus Todo-Poderoso que acredita em você. Olha, Ele acredita em você. Ele disse que obras ainda maiores faríamos nós. E Ele curou, ressuscitou. Gente, estamos limitados ao agora. Não conseguimos perceber que isso de alguma forma tem nos afastados do Senhor. Você tem falado de Jesus, você tem falado da novidade de vida que tem em você, você tem acreditado nisso tudo, você tem crido nesse Deus real, poderoso, Criador dos céus e da terra, você tem confessado Ele, então confesse. Fale desse Deus Todo-Poderoso, fale dessa mão poderosa que está sobre a sua vida. Fale, testemunhe dele, grite que Ele é o motivo da sua alegria. Existe um louvor antigo, eu ouvia muito na minha avó, e eu não sei quem canta. Gente, fala assim, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Pode dar tudo errado, 1000 cairão ao meu lado, 10.000, mas eu não serei atingido. Em nome de Jesus. Colegas, eu estou sentindo uma falta horrorosa de pessoas. E olha que eu não sou a melhor pessoa para sentir isso. Por quê? Porque eu realmente prefiro ficar em casa. Eu realmente prefiro ficar num quarto, em local de uma festa. Uma festa ou um quarto? Um quarto. Uma festa ou estudar? Eu prefiro ficar estudando. Eu estou sentindo falta de pessoas. Nós fomos feitos para nos relacionarmos. Nós fomos feitos para estarmos próximos, para abraçarmos, para sentirmos o calor mútuo. E nós, no momento se faz necessário isso. Nesse momento é um momento onde nós precisamos de nos fortalecermos. E ontem eu estava pensando o seguinte, como será o amanhã? Será que se a igreja abrir amanhã, será que se a igreja voltar, se houver esse surto passe, que está passando, e amanhã nós vamos abrir a igreja e as pessoas irão. Até quando o medo vai permanecer nas pessoas? Até quando? Pense nisso, até quando? Não sei. O que eu posso fazer é crer. O que eu posso fazer é orar. O que eu posso fazer é continuar a caminhada. O que eu posso fazer é clamar, é orar pela direção do nosso país, é orar pelo nosso governo, é orar pelos líderes que o Senhor estabeleceu no poder. O que eu posso fazer é clamar a Deus pela sua intervenção, pela mão do Senhor sobre a nossa vida, pela mão do Senhor sobre o Brasil, sobre a mão do Senhor sobre as nações, e sem esquecer
das promessas que foram feitas para o Brasil. Sem esquecer disso, porque muitas promessas foram feitas. Muitas promessas. Que o Brasil seria o país do avivamento. Talvez esse avivamento chegue agora, porque você e eu somos obrigados, entre aspas, obviamente, a orar. Você e eu somos obrigados nesse momento a clamar, a gritar, a permanecer de pé, a continuar caminhando, a jejuar, a falar desse evangelho, a continuar crendo no evangelho, dessa boa nova, nessa novidade. Como falamos no início, nos adaptamos a essa realidade de Cristo e é impossível viver sem Cristo agora. Para onde vamos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Me diz, para onde nós vamos? Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Eu não sei viver hoje sem Jesus. Eu estou tendo que me adaptar a viver sem ir à igreja. Eu sinto falta de congregar. É uma adaptação. Em nome de Jesus. Queridos de Deus, eu quero convidar você a orar. Que a nossa oração hoje, ela gira em torno do nosso Brasil. Que a nossa oração hoje, ela gira em torno dos nossos governantes. Que a nossa oração hoje, ela não gira em torno de procurar o problema. Porque quando nós procuramos o problema, muito distante está o nosso coração de pensar em uma solução. E a maioria das pessoas focam no problema. A maioria das pessoas focam no problema. E é muito preocupante isso, é problemático isso. Nós pensamos de uma maneira errada. Nossa cabeça, ela deveria estar pensando assim, como vamos solucionar isso? O que eu posso fazer pelo meu país? Como eu posso fazer? Mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu também não concordo com muita coisa, mas eu oro pelo meu governo. Eu oro pelo meu país. Eu acredito no meu país. Eu sou um patriota. O que eu posso fazer? Falar mal? Orar. Orar. Se você é daqueles que falam mal, você é da mesma galera, tanto faz ou tanto fez que o Brasil se afunde. Negativo. O Senhor estabeleceu você como cristão aqui nessa terra para orar, para nós fazermos a diferença. Para nós pensarmos de uma maneira diferente que vai muito além de levar vantagem em tudo. Nós queremos, a gestão do Brasil, ela foi uma gestão de exploração, e isso está até os dias de hoje. Quanto mais melhor, quanto mais eu tenho, melhor. E ele não, ele é problema dele. O Senhor está me abençoando. Não, negativo. Negativo, que o Brasil seja um país de honestidade, que o Brasil seja um país de integridade, que o Brasil seja um país de pessoas de bem, um país honrado, não um país de pornografia, de mulher nua, de bebedeira, onde as pessoas pegam o dinheiro do Bolsa Família que o governo está dando para fazer churrasco, para comprar videogame. Não é isso. Não é esse país. É um país íntegro, um país onde a vida do outro importa. Um país onde eu me sinto mal em ver alguém na rua. Um país onde eu me sinto mal, onde eu me compadeço de ver que as cadeias estão cheias de pessoas, cheias de potencial. Quer dizer que eu sou a favor de que solte o preso? Não. Sou a favor de que ele cumpra a sua pena lá dentro, guardadinho, seja qual for o tempo. Foi 30 anos? Amém. Jesus abençoe ele pelos 30 anos. Mas é verdade que eu vou me compadecer porque eu penso assim, será que ele teve outras oportunidades? Será que ele conheceu o Evangelho de Jesus? Esse Evangelho que nos dá outras oportunidades. Esse Evangelho onde nós nunca vamos tender para o lado ruim. Vamos pensar assim, a coisa errada, a coisa certa. Opa, mais fácil, não importa. Faremos a coisa certa. É esse Brasil que eu quero. É um Brasil onde o reino de Deus é chegado. E nós somos os representantes desse reino. Você e eu somos os representantes desse reinado. Então pare de reclamar. Se você não tem o que falar, não fale. Se você não tem o que falar, não divida a sua dúvida com ninguém. Se você não tem o que falar, não divida a sua negligência com ninguém. Cale-se e ore ao Senhor para que Ele encha o seu coração de alegria. Lembre-se de tudo aquilo que Ele fez. Lembre-se do poder que Ele tem para fazer.
Será que você não está sendo usado para desanimar outra pessoa? Será que tem saído da sua boca a palavra de vitória? O reino de Deus é chegado, não é mais o seu reino. É o reino do Senhor. É o reino do Deus Todo-Poderoso que tudo pode fazer. Que tudo pode. É o Deus que tudo pode. Inclusive curar o Brasil dessa situação. E quando eu falo dessa situação, não estou falando de vírus. Eu estou falando da situação política do nosso Brasil. Da situação cultural do nosso Brasil. Da situação onde todos querem levar vantagem em cima de tudo. Da situação do jeitinho, onde não importa a integridade do homem, o que importa é levarmos uma certa vantagem. Até no meio desse caos, eu vi esses dias no jornal, e quando eu falo do jornal também não falo da mídia da televisão, que é uma patifaria. Pessoas que pegaram o dinheiro do Bolsa Família e estavam, olha aqui, ó, com palavrões e xingamentos. Enquanto eu conheço pessoas que não conseguiram esse dinheiro porque esse sem vergonha conseguiu. Então, em nome de Jesus, mudemos a nossa cultura, a nossa forma de pensar. Mudemos, acreditemos que vai dar certo. Acreditemos que o Brasil é um país que o Senhor escolheu e que Ele tem capacitado pessoas como você e eu para continuarmos a orar, a continuar a pregar, a continuar transmitindo esperança para esse povo de que o Senhor pode e de que o Senhor quer fazer. E talvez o que falte seja um pouco mais de posicionamento da igreja. Nós, você e eu. Nessa noite, oremos pelo nosso Brasil. Nessa noite, ore pela sua família. Nessa noite, ore pela sua casa, porque, ó, eu tenho uma casa. E muito mais do que eu tenho uma casa, eu tenho um lar. Eu tenho prazer de voltar para minha casa. Quantas pessoas que você conhece talvez não tenham esse prazer, e ainda que tenham um lar, não tenham uma casa? Na verdade, o lar é muito mais importante do que todas as outras coisas. Quantas pessoas você conhece que hoje não vivem uma vida com esperança, que parece que vivem um dia após o outro, empurrando com a barriga? E mais um dia, não, viva com alegria. A vida com Jesus é uma vida com vida abundante, uma vida que transborda no nosso ser, uma vida que enche o nosso peito e que brada em nossos lábios. Em nome de Jesus, eu queria orar com você, eu queria pedir a você a orar pelo Brasil, a pedir para você que ore pela nossa nação, a pedir você que ore pelos nossos governantes, a pedir você que ore pelo seu vizinho, para você que todos, a vantagem da programação online é que nós conseguimos alcançar um público maior e não somente os que estão dentro da igreja. Pedir a você que ore pelos que estão na sua vizinhança, aqueles que hoje nos cercam, aquele que você não fala. Eu queria que você orasse pelaquele que você até não gosta de alguma forma. Ore, porque essa pessoa precisa de Jesus. Talvez ela seja assim porque ela é vazia e falta Jesus. E nós temos vida abundante, essa vida que preenche e alcança o outro. Eu agradeço você por ter ficado aqui conosco até esse momento. Eu agradeço por você por ter iniciado esse vídeo, essa transmissão. Eu agradeço a você por ter sido parte e por você ser também parte integrante, onde Jesus usará a mim e você para abençoar outras pessoas. Vamos orar em nome de Jesus. Amantíssimo, eterno, bendito, querido, o Senhor, o Deus de toda a criação, o Senhor poderosíssimo, o Senhor que vive e reina para todo sempre, o Senhor o qual não temos palavras para descrever. Que palavras no nosso dicionário, Pai, conseguem descrever o Senhor com perfeição, Pai? O que podemos dizer é que a nossa mente não consegue te alcançar. Podemos dizer, Pai, que o Senhor é tão maravilhoso, tão poderoso, que nós simplesmente nos rendemos a Ti. E nesse momento,
Pedimos ao Senhor, meu Pai amado, que venha colocar a sua mão sobre o Brasil. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha cuidar de nós. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha a encher o nosso coração de fé, o nosso coração de esperança, o nosso coração de vida, para que a nossa vida consiga alcançar outras pessoas. Que saia da nossa boca somente palavras de esperança, palavras que encham o coração de outras pessoas de motivação. Tire de nós, Pai, todo pensamento contrário à Tua palavra. Faz-nos, Pai, resplandecer diante de Ti. Encha o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de gozo, enche o nosso coração de expectativa, uma expectativa de vida, uma expectativa que vai além da situação atual, que vai além da situação global, e simplesmente que nós continuemos a caminhar num Deus Todo-Poderoso, que nos sustenta a cada nova manhã, que nos sustenta com a sua mão poderosa, uma mão que é tão poderosa que ninguém pode nos tirar dela. E o Senhor Deus é tão poderoso que nem a morte tão temida pode segurá-lo. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, encha o nosso coração de vida nessa noite. Que essa mensagem seja uma mensagem cheia de vida. Que ela alcance os corações e gere vida nos corações. Que ela alcance cada coração e gere um desejo de continuar a caminhar. É a nossa oração, é a minha oração, é a oração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.